Produto de nível 5. Vamos falar nesse vídeo sobre produto de nível 5. Né? Bom, produto de nível 5 ele pode ter duas finalidades no sistema. Quando eu sou uma empresa que trabalha com PDV de restaurante, com ponto de venda, o produto de nível 5 vai ter uma finalidade. Se eu não utilizo PDV, eu posso usar o produto do tipo nível 5 para uma outra forma de trabalho. Então eu vou explicar aqui as duas maneiras de trabalho. Tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo que já esteja cadastrado. E vou falar primeiro sobre a forma de utilizar quando restaurante, né? Quando eu sou um restaurante, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, ó, vinhos chilenos, por exemplo. E ele é um produto nível 5 atalho. As duas formas de utilizá-las estão de acordo com esse conceito de atalho. Imagina, vinho é um bom exemplo para a gente falar, porque vinho normalmente tem muitos rótulos, né? Você tem uma gama de produtos muito grande. E você imagina o seguinte, você está lá no teu PDV e você tem um ícone, né, na tela que chama vinhos. E quando você clica nesse ícone vinhos, ele te mostra toda a tua carta de vinhos, que por muitas vezes é muito grande. Então, uma maneira de organizar esses produtos é criar atalhos, né? Foi essa funcionalidade que a gente desenvolveu. Então, digamos que para que não apareçam todos os vinhos de uma única vez, digamos que eu queira que quando eu clique no ícone bebidas, por exemplo, ele vai me aparecer lá refrigerantes e vinhos chilenos, vinhos argentinos, vinhos nacionais, e aí dentro desse atalho eu vou colocar os meus produtos, né? Ou ainda, eu posso mostrar vinhos chilenos. Quando eu clicar no atalho vinhos chilenos, ele vai abrir uma outra tela em que vou ter lá vinhos tintos, vinhos brancos, né? E aí quando eu clicar em vinhos tintos, ele vai me relacionar os rótulos e os produtos. Então são maneiras de organizar, né? Isso significa dizer o seguinte, que apesar de eu estar cadastrando aqui no cadastro de produto, e esse vinho chilenos que eu cadastrei aqui, ele é só um atalho. Ele não tem preço de custo, ele não vai ser vendido nunca, ele é somente um atalho que eu vou criar para que essa organização ocorra no PDV. E aí quando eu vier aqui dentro de vinhos chilenos nível 5, de novo, ele habilitou para mim aquela nossa telinha lá, componente. E aí dentro dessa telinha eu vou relacionar, como eu falei, ou os meus rótulos diretamente, ou aqui eu poderia ter um outro nível 5 dentro, né? Como eu falei, eu poderia ter aqui um outro item de nível 5 cadastrado, chamado vinho tinto, que dentro dele, ali sim, eu teria relacionado os rótulos. Rodrigo, quantos níveis 5 dentro de nível 5 eu posso ter? É infinito. Você pode cadastrar vários níveis 5 dentro de nível 5. Só ter cuidado para que algo que é para facilitar não fique muito trabalhoso para o teu usuário informar ter que aprofundar muito nesses níveis, né? Mas utilizar o bom senso aí, isso pode ser que te ajude a organizar a tua tela de venda no PDV. Essa é a primeira funcionalidade do nível 5, é a primeira das duas funcionalidades que eu citei. Qual seria a segunda funcionalidade? A segunda funcionalidade seria o seguinte, quando eu utilizo um produto de nível 5 no módulo de retaguarda para fazer uma venda dentro do próprio RP, o conceito muda um pouquinho, né? A forma de cadastrar e de compor esse nível 5 aqui continua sendo a mesma coisa. Mas eu vou usar o exemplo de uma empresa de informática, por exemplo. Digamos que sempre que eu vendo um computador, eu quero que o sistema já me sugira, né, no meu orçamento, estou fazendo uma cotação aqui, um orçamento para o cliente, sempre que eu colocar um determinado computador, uma CPU, eu quero que o sistema já me sugira automaticamente que eu ofereça um monitor para esse cliente, que eu ofereça um no-break para esse cliente, que eu ofereça uma licença do Windows para esse cliente, que eu ofereça um antivírus para esse cliente. Então tem uma série de produtos que eu posso incluir nesse orçamento e que eu não quero ficar dependendo do meu vendedor lembrar.
olha, sempre que vender isso, você tem que oferecer isso aqui também. Então eu crio um pacote, né? Pacote CPU dual core, pacote CPU, enfim, eu vou dar um nome para esse pacote e o meu vendedor vai simplesmente vender aquele produto que é um atalho e o sistema vai incluir automaticamente para ele toda a sugestão de toda aquela gama de produtos. Então você dá agilidade para o teu vendedor, repara que ao invés de ele ficar incluindo 10, 15 produtos de uma vez, ele vai simplesmente incluir um único produto e o sistema vai montar o orçamento para ele, porque esse item ele é um atalho para uma gama de produtos. Rodrigo, isso não é igual ao nível 2, né? Que eu tenho dentro do nível 2 o kit lá, vamos voltar no exemplo do kit de suspensão do Gol. Que eu tenho um kit de suspensão e na verdade ele tem ali dentro amortecedor, mola, batente. Não, não é a mesma coisa, porque no nível 2, o item que é vendido na nota é o nível 2 e os restantes dos itens eles são simplesmente baixados de estoque. Dessa maneira que eu estou falando no retaguarda nível 5, apesar do vendedor digitar, né, ele informar que ele quer vender aquele atalho, né, aquele nível 5, no mesmo momento quando ele confirma, o sistema já inclui no orçamento todos os componentes e se ele conseguir vender todos os itens, a nota fiscal vai sair com todos os itens. Se o cliente falar, não, eu não quero no break, ele consegue excluir somente o no break daquela venda. Então, a forma de montar os componentes aqui ela é parecida, sim, mas o comportamento do sistema ele é bem distinto. Beleza? Então, nível 5, atalho. Quando utilizado para PDV restaurante, ele é um botão que vai ser criado na tela que ao clicar nesse botão, ele vai apresentar novas opções e essas opções podem ser, de acordo com a estrutura dele, um outro atalho para outras novas opções ou já os itens de venda. Nível 5, quando utilizado para venda diretamente no RP, ele é uma forma de informei esse atalho, ele inclui automaticamente todos os componentes que estão dentro desse atalho no orçamento, ok? Esse é o cadastro do produto de nível 5.